nosso pensamento, nosso coração, serenando o nosso espírito, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, nosso mestre e amigo, de Nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecemos e cumprimentamos a irmã Anastácia e toda a sua equipe que prepararam todos os detalhes dessa noite de hoje, em especial as equipes médico-veterinárias, as equipes que irão auxiliar cada um de nós e os nossos irmãos menores. Precisamos ter uma noite de muito trabalho com amor, de muito aproveitamento, desde o Evangelho, dos passes, das preces, de tudo aquilo que for possível. Então, como nós sempre fazemos, pedimos que todos possam nos acompanhar na nossa prece cantada. Que assim seja. Fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Alguém gostaria de abrir o Evangelho hoje? Vocês que estão retornando aos animais, querem abrir? Deixa eu abrir. Não, abre sempre. Ela é fuxiqueira. Ela é fuxiqueira. Bom, então, foi aberto hoje, capítulo 18. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Então, o item que caiu foi a porta estreita. Só para a gente ir dando uma contextualizada, ao longo do tempo, nós recebemos diversos chamados, É o meu celular aqui. Então, a partir do momento que vamos parar para pensar que a espiritualidade sempre esteve cuidando de nós, sempre esteve no comando de tudo. Então, à medida que a humanidade vai amadurecendo e tendo novas capacidades, a espiritualidade vai concedendo um pouquinho mais. Então, desde sempre, nós sempre fomos sendo estimulados, chamados a trilhar o bom caminho, chamados a seguir a proposta de Deus para todos nós. Então, se a gente parar para pensar num histórico assim mais recente, tivemos lá a época de Moisés, os hebreus saindo do cativeiro do Egito e receberam de maneira divina os 10 mandamentos ali. Então ali começaram a ser chamados, começaram a receber os ensinamentos necessários,
receber ali as premissas dos compromissos que nós temos para com Deus, para com o próximo. E aquilo, apesar de ter auxiliado bastante aquele povo, né, iniciando ali uma jornada de aperfeiçoamento, de transformação, teve um momento onde as coisas começaram a se desvirtuar, a essência foi se perdendo. Então, por acréscimo de Deus, manda o nosso governador planetário em carne e osso para trazer novamente, para relembrar, para ressignificar os ensinamentos. Então, novos chamamentos, né? Então, ao longo do tempo, isso não é só através de Jesus, de Moisés, depois de alguns milênios ali, né? Vem o Espiritismo trazendo novamente a mensagem como sendo considerada por nós a terceira revelação, mas desde sempre houveram, né, mensagens, indivíduos que vêm preparando o terreno para que cada vez mais nós possamos ir se melhorando, né? Então vem exemplos, vem ensinamentos, vem pessoas para demonstrar que aquilo é possível de ser realizado, indivíduos que vêm para ajudar nesse crescimento. Então, muitos, né? Todos estamos sendo chamados, porém, nem todos somos os escolhidos, né? E aí, quando a gente fala de ser chamado e ser escolhido, parece que existe um Deus que fica ali arbitrando, né? Ora, você passa pela direita, você não merece, passa pela esquerda. Mas esse escolher, ele não é um escolher sem critério, né? O escolher, na verdade, essa escolha é feita por nós mesmos, quando nós decidimos ou não seguir aquilo que está sendo proposto, seguir aquilo que está sendo ensinado, seguir o caminho reto, né? Porém, enquanto nos encontramos aqui na Terra em especial, o que é o planeta Terra hoje, né? É a morada de espíritos, né? De nós espíritos. Porém, como que funciona a classificação de nós espíritos que aqui na Terra nos encontramos? Somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos ainda dominados por vaidade, dominados por orgulho, dominados por egoísmo, pela ganância, pelos prazeres, pela sensualidade, pela posse. Então, nós espíritos imperfeitos, nós queremos ainda vivenciar os prazeres da matéria, mesmo que isso acabe sufocando o objetivo principal, que é o aperfeiçoamento do espírito. Portanto, o planeta Terra ainda é esse local de provas e expiações, que é um local onde nós precisamos acertar o que erramos em outra hora, né? Expiar seria um pagar, mas não é um pagar mais no sentido de paga com a mesma moeda, mas sim, responde pelas escolhas, né? E provar os conhecimentos adquiridos, as propostas feitas, né? Porque quando nós estamos na espiritualidade, nós também nos propusemos a realizar algumas modificações, algumas transformações, a seguir algum tipo de caminho. E ali nós vamos provar se realmente nós conseguimos aprender a lição. Então a Terra, por ser essa morada de espíritos imperfeitos, nós temos dificuldades, mas só que a matéria, quando nós estamos revestidos da matéria, né, a matéria do planeta Terra é densa, é algo que impede às vezes o nosso olhar espiritual. E aí a gente acaba por esquecer toda essa parte espiritual e entrar de cabeça com a matéria. Então a porta larga que é dita são as coisas do mundo, são os prazeres, são o dinheiro, o que o dinheiro proporciona, o que o poder proporciona, todas as vantagens que nós podemos ter enquanto matéria. E isso todo mundo quer. E isso é o que é divulgado. A pessoa tem que ter um corpo bonito, uma casa boa, ela tem que ter dinheiro para viajar, os que não viajam não aproveitaram a vida, aqueles que não têm uma posição social, eles não são bem-sucedidos, e assim por diante. Vamos ter um molde do que é uma vida perfeita, se esquecendo que a vida perfeita não é a vida daqui da matéria, né? Podemos sim desfrutar de algumas coisas que a matéria possibilita, porém, tudo isso com vistas, né, também a um crescimento do espírito. Então, o nosso espírito deveria ser o foco principal, mas ainda entramos pela porta que todos querem entrar. E essa porta é mais fácil, porque
ela não exige tanto sacrifício pessoal de nós. Existe sim o sacrifício pessoal para conseguir as coisas da terra, mas aquele sacrifício que é o mais meritório, que é lutar contra as nossas más tendências, lutar contra as nossas imperfeições, lutar contra aquilo que às vezes nós estamos arrastando há milênios, né? Há milhares e milhares e milhares de anos, porque nós estamos nessa jornada de evolução. Então, às vezes, são defeitos que nos acompanham desde nossa origem, né? Coisas que ainda nós não conseguimos transformar e que necessitam ser mudadas, e com certeza essa mudança ela é dolorosa. Portanto, essa porta estreita ela é passada hoje por poucos, porque poucos se dedicam e poucos estão conscientes do caminho certo, do que realmente é o nosso grande dever enquanto encarnados aqui na Terra. Então eu já vou direto para esse item aqui rapidamente, né? Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são que os encontram. Isso é no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Alguém lhe fez essa pergunta: Senhor, poucos serão salvos? E ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos tentarão adentrá-la e não conseguirão. E quando o dono da casa tiver entrado e fechar a porta, e vós, estando fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Então haverá choro e ranger de dentes, e vereis Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, enquanto vós estareis expulsos deles. Eles virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão seus lugares à mesa no reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Então esse conceito, né? Jesus ele trabalhava por efeitos chocantes, né, para trazer uma ideia, né? Então aqui ele também coloca para nós que não adianta você não fazer nada durante a vida inteira e chegar no final e falar: olha, Senhor, me arrependo, me coloque do seu lado. É o que eu estou falando, você não fez nada para merecer. Aí depois você vai ficar batendo na porta e falando: me coloca para dentro. Nós vimos o Senhor orando nas praças públicas, né? Nós estivemos dentro da casa espírita, eu estive dentro da religião, fui palestrante espírita, mas o que você fez com isso? O que você usou disso para realmente seguir na sua caminhada, colocar dentro de você e merecer hoje, né, estar dentro participando da festança, né? E aí ele coloca ali, olha, Jacó, né, Abraão, ele vai citando alguns dos patriarcas, né, dos indivíduos que ajudaram a vir trazendo, preparando a mensagem desde antes de Jesus. E ele falou: esses já estão aqui, né? Já estão desfrutando do merecido lugar, né? Então, espíritos que trabalharam no bem, que se transformaram, que fizeram a parte deles. E agora, eu não sei quem sois vocês, né? Eu não sei quem vocês são, vocês não fizeram parte de vocês não estão merecendo aqui estar. Então não é Deus tirando a pessoa, mas é que aquela pessoa não tem a capacidade de penetrar onde ela não pode, onde ela não merece estar, porque ela precisa ainda crescer, ela precisa produzir, ela precisa fazer a parte dela para poder participar de tudo isso. Então é justamente o que ele está propondo, né? Fazer tudo isso não é fácil, por isso que poucos fizeram, né? Nós estamos sendo convidados, estamos aqui ouvindo isso, muitos ouvem isso na Igreja Católica, lá na pregação da Igreja Evangélica. Jesus há 2000 anos falou isso, Moisés trouxe os 10 mandamentos. Se a gente tivesse ouvido os 10 mandamentos de Moisés há 5.000 anos atrás, estaríamos tranquilos. Lá está falando o quê? Amar a Deus e o próximo como a si mesmo, não matar, não adulterar, não cobiçar o que é do outro.
Ali está dando um caminho de conduta. Se a gente seguisse aquilo que foi dado há quantos anos atrás, né? Quantos séculos atrás, então a gente não precisaria ter vindo Jesus para relembrar o Espiritismo, vamos trazer novamente, e ainda com certeza vai perdurar por muito tempo tendo que ser lembrado. Né? Muitos falam, nossa, mas vocês estão lá no centro, né? Ouve todo dia a mesma coisa. Aí a gente fala, mas você não consegue fazer? Aquele que questiona está conseguindo fazer? A gente está aqui, eu falo, eu sou um louco controlado, venho aqui, virado da cabeça, toma um medicamento. Aí você sai, dá uma respirada, tenta fazer um pouquinho, aí já se perde um pouquinho, volta aqui no outro dia, toma mais um remedinho para ver se relembra de tudo aquilo, da proposta, do que está fazendo, do que tem que fazer, de qual é o caminho. E nós vamos, quem sabe um dia um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, até uma hora que a gente consegue fazer alguma coisinha a mais, né? Então, é justamente isso, né? É a porta estreita. Ela é estreita por quê? Porque não é fácil passar por ela. Se fosse fácil, estava todo mundo tranquilo. Nós estávamos aqui na terra, né, como ele coloca, haverá aí prantos e ranger de dentes. O que é isso? No lugar onde vocês estão e necessitam estar, tem dificuldade. Quem quer passar por dificuldade? Eu não quero. Se eu pudesse estar num lugar onde eu não teria dificuldade, eu estava, mas eu posso? Não posso. Então faz sua parte para quem sabe um dia poder desfrutar de tudo isso. E é o que ele fala, né? E aí ele coloca, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas. E a estrada do mal é frequentada pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la, passar por ela, deve fazer grandes esforços em relação a si próprio para vencer suas más tendências. E poucos se resignam, poucos querem fazer isso. É este o complemento da máxima. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu não vou delongar aqui porque eu acho que a gente já pegou a essência do texto, né? Mas quem quiser ler o restante está no item 3 do capítulo 18. A porta estreita. Então é essa que a gente tem que tentar alcançar. Mas não é fácil, né? Ela requer esforço, ela requer mudança, ela requer bastante empenho da nossa parte. Mas o empenho voltado para as coisas do Espírito, né? Não mais para as coisas da matéria. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Gostaria de complementar aí? Tudo certo? Você que quase abriu, Alice, quer falar? Tudo bem? Bom, então, vamos passar para os nossos passos, né? Hoje o nosso evangelho é mais rapidinho por causa deles, se bem que eles estão mais tranquilos que a gente, né? Então, que possamos todos receber aquilo que nos foi preparado, em especial os nossos irmãos menores. Não esquecendo dos irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, aqueles que estão nos nossos tratamentos à distância, né? Possam eles também receber a visita da espiritualidade de amigos, médicos veterinários, da equipe de Irmã Anastácia, recebendo tudo aquilo que for necessário, bem como seus tutores, seus lares, não nos esquecendo dos animais, dos irmãozinhos menores que estão aí nas ruas, que estão passando por suas dificuldades, que uma mão amiga seja sempre estendida a cada um deles. Então, agradecemos mais uma vez pela oportunidade que a gente está trazendo essa parte da nossa atividade e que o nosso passe corra com muito carinho, com muito amor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.